Universo em desencanto, imunização racional, a verdadeira origem da humanidade, energia racional. 727, volume do histórico do racional superior. Universo em desencanto, a luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto, imunização racional. 727, volume do histórico. A complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar para a vida do animal irracional. E se são ferozes, é porque são feitos pela energia magnética. E antes disso, vão correr todo o astral inferior. Vão correr todo o astral inferior como verdadeiros Exus, para espetar os materialistas que pensam que a vida é essa mesma, que é nascer, sofrer e morrer. Não sabem o que são. Um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmos se destrói, porque vivem desconhecidos de si mesmo. Se conhecessem, conheciam a glândula pineal, que está materializada no istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. A fase do pensamento terminou em 1935, e com o pensamento ninguém resolve mais nada. E não deram pelas mudanças dessas energias por viver artificialmente. E quem vive artificialmente, vive contra a natureza. E por viver contra a natureza, não tiveram condições de sentir as mudanças dessas energias. E essas energias, elétrica e magnética, estão em liquidação. Com o tempo, vem a liquidação da matéria e tudo que existe. E no Rio Grande do Sul, houve uma grande seca. Agora está caindo geada. E no Pantanal do Mato Grosso, uma grande seca, que morreram muitos peixes e muitas aves aquáticas. Em Cuiabá, uma grande enchente que já matou vários gados. Em 1935, terminou a fase do pensamento. E porque terminou a fase do pensamento, os pensadores perderam o direito de viver e não sentiram essa mudança por viverem artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza, não tiveram condições de sentir esta mudança, que foi a mudança das três energias. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida. Não existiria desacerto na vida dos pensadores. E no Rio Grande do Norte, um terremoto abalou todas as casas, que saíram todos para a rua. E na África, o país mais quente do mundo, caiu geada. E na América do Norte, tufão,
furacão e tornado. Tornado é um vento magnético e, por isso, arranca as telhas das casas, faz um grande estrago e derruba tudo. Depois vem uma enchente. Em muitos países, terremotos e outros países, vulcões em chamas. E estamos na era do fogo, por isso as guerras não cessam. Vários países estão em guerras. E no Líbano, xiita contra drusos, drusos contra cristãos, uma grande guerra religiosa. O furacão derruba até casas e está caindo um tornado em Cuiabá. E é por isso que as enchentes cada vez sobem mais. E assaltos à casa de famílias feitas com armas de fogo, porque todo mundo tem medo de morrer. Assaltos a banco, porque todo mundo tem medo de morrer. E aonde chega um tornado, é chuva que não acaba mais. Tornado é um vento magnético que arranca telhas, deixa tudo destelhado, faz um grande estrago, depois muita chuva, e aí causa das enchentes. E aí a causa das enchentes. E a humanidade criaram seus deuses, Buda, Alá, Jeová, Maomé, e todas essas Bíblias são diferentes umas das outras. E a Bíblia do japonês é diferente de todas as Bíblias. Cada qual conta uma história. São deuses materialistas criados pela humanidade. E em vários países fizeram empréstimos aos judeus americanos. Em vários países fizeram empréstimos aos judeus americanos. Agora estão cortando volta para pagar, porque a inflação está aí, dominando tudo. E tudo muito caro, caro demais. No tempo em que a energia elétrica e magnética governava o mundo, tudo era muito baratinho, tudo era barato demais. E os deuses materialistas, cada qual trata de suas conveniências criadas pelo povo. Buda, Alá, Maomé, Jeová, todas essas Bíblias são diferentes umas das outras. E os sequestros são feitos por armas de fogo, e os terroristas são feitos por armas de fogo. Estão com o pensamento seco e já não sentem mais o que fazem. E estamos na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, e todos que estudaram cultura racional estão prontos para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é, no primeiro mundo, ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Não precisa ser destruído por leucemia, pelo câncer, pelo AIDS, porque é um conjunto de ruínas que por si mesmo se destrói. Não precisa ser destruído por essas epidemias da natureza. O câncer e o AIDS é uma epidemia da natureza. E por isso, os pensadores estão vendo que tem cura. Mas não há cura para essas epidemias, somente através da energia racional. Hoje, quem passou a se conhecer está morto para voltar ao seu estado natural. Por isso, muitos estão botando uma montoeira de livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. E outros estão botando os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio e sonhar com o mundo racional.
O mundo passa por horas de trevas, por horas pretas, porque vai falir tudo que o pensamento e a imaginação fizeram. Há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando a humanidade para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E estamos na fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Voltarão para o mundo racional, por estarem com o raciocínio desenvolvido, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E as guerras não cessam no mundo inteiro. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. E o pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa, porque o pensamento é inimigo do pensador. E tudo porque terminou a fase do pensamento, em 1935, e todos os seus feitos estão a caminho da falência. Terminou a fase e todos dessa fase perderam o direito de viver. E a vida tem solução definida e definitiva. E aí está ela, com provas e comprovações. Os desastres de avião são muitos. Os desastres de trem são muitos. E os desastres de carro são muitos. A continuação dessas mensagens se encontra no 728, volume do Histórico.